Bom, dando continuidade, eu gostaria de dizer que então eles começaram a perseguir. E desta maneira, foi o tempo todo, até Jesus terminar de nos dar o Evangelho de Jesus Cristo. E eles não quiseram entender, e o próprio povo aderiu até que crucificou Jesus. Mas isso foi previsto nas Escrituras, porém, o Evangelho foi colocado, o Evangelho foi implantado e aquilo nos está até hoje a direção. Mas eu quero dizer, irmãos, que Jesus, ele pregou para acabar com esses poderios, só que de uma maneira diferente. Não de uma maneira de guerrear, de briga, mas de entendimento, de abstinência. Então, foi aí que muitos não entenderam e até hoje muitos não aceitam e não entendem. Eu quero falar, então, voltar ao tema que tenha tomado conta dos cristãos, que é o carnaval, que é inédito isso que está acontecendo no Brasil, posso dizer no mundo, o cristão participar das questões do carnaval, que nós sabemos que é uma festa repudiada pelo Evangelho, festa da carne, festa de liberação, festa que já foi dita que isso foi uma criação lá de trás, entendeu? Para que, do próprio catolicismo, para que as pessoas pudessem fazer o que quisessem e aproveitar aquele dia, porque depois teria que entrar numa quaresma de 40 dias. E aí está isso aí até hoje. Mas o que eu quero me referir, queridos irmãos, é que por trás disso tem algo muito profundo. A gente já dá isso para lá, verdade. Dá isso para lá. Vamos falar, vamos seguir Jesus, deixa essa gente para lá. Mas é preciso que a gente entenda também, porque muita gente não está por dentro e nós precisamos fazer a coisa e quando nós pudermos, no nosso meio, conversar a esse respeito, abrir entendimento daqueles que ainda têm dúvida, porque muitas pessoas perguntam, é lícito esse carnaval? As pessoas não entendem. Olha, mas fulano faz o carnaval, os crentes estão lá, os maiores cantores. Agora nós estamos vendo praticamente toda a liderança evangélica, pessoas, igrejas de renome, igrejas de prestígio, se rendendo ao carnaval. Aí a gente diz, olha, como é que pode? Assembleia, todas essas igrejas que realmente sempre foram a origem, a direção do crente. Mas Jesus mostra, ele diz que nada ficaria encoberto. Oh, aleluia! Nada ficaria encoberto, tudo será revelado. Então esses homens vieram ao longo do tempo, arrecadando verba, dinheiro, criando várias igrejas, realmente passavam um entendimento verdadeiro da palavra e, enfim, eles divulgavam um bom evangelho, batismo, e nós seguíamos todas essas igrejas, mas agora está sendo tudo revelado, porque não é do dia para a noite que eles se prostraram diante do carnaval, aceitando como uma coisa natural que o crente pode ter o carnaval dele. Não é do dia para a noite, é a revelação do que estava por baixo, escondido, que essa gente não era seguidor da palavra de Deus verdadeiramente. Oh, aleluia! Então, daí, queridos irmãos, é que nós podemos compreender que foi revelado para nós, para aqueles verdadeiros que creem no Evangelho e na palavra do Senhor. E eu quero trazer isso aqui, irmãos, para que a gente fique atento e alerta. Não é para o carnaval, que nós não estamos nem aí para carnaval, nós não estamos aí para cantores que seguem carnaval, para pastores que estão seguindo o carnaval. Não, não é isso. Mas nós precisamos saber por que tudo isso. Examinarmos isso diante das Escrituras. Oh, aleluia! Para que a gente tenha embasamento, para que a gente possa amanhã
fazer um movimento verdadeiro evangélico para que aqueles que buscam a verdade eles a encontrem, porque agora está tudo dominado. Então, queridos irmãos, nós podemos ver que o que está acontecendo é uma unificação. É uma unificação dos cultos, uma unificação da igreja. Nós estamos vendo aí por redes sociais, a gente escuta aí pela mídia que as pessoas, por que essa briga católico, crente, espírita, e a Rede Globo mesmo divulga muito, já fez muita reunião, né? Eu cheguei a ver isso no passado, né, no evangélico, fazendo, por que essa guerra, essa briga? Vamos unir as pessoas, cada um respeitando, em nome de respeito ao próximo. E, na verdade, é uma montagem. É uma montagem para que católicos, para que macumbeiros, espíritas, todos convivam sob uma denominação, sob Deus, esse falso Deus deles que estão criando. Então, queridos irmãos, agora criaram o carnaval. Por quê? Porque eles criando o carnaval, ali tem católico, tem toda a qualidade de gente que gritando o nome de Deus. Porque em todo lugar se fala do nome de Deus. Se a gente for numa macumba, se fala lá, eles têm lá a palavra Deus. Se for no espírito, ele tem. Todos eles falam. Mas que Deus é esse? Então, essa denominação de Deus, eles estão unificando, mas não é o Deus do crente. Oh, aleluia, glória a Jesus. Não é o Deus do Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Oh, glória a Jesus. Então, queridos irmãos, nós temos que perceber que, na verdade, o que está havendo é uma intenção de unificar esse entendimento por uma questão política e social. Oh, aleluia. É aí que está a diferença. É aí que nós estamos buscando a palavra. E aí eu quero dizer para os irmãos que nós precisamos entender essa questão bem profundamente e para que a gente possa prosseguir nos nossos intentos. Porque, irmãos, essa prática ela já foi feita de uma outra maneira no passado. De uma outra maneira no passado. Hoje, a figura central está sendo o carnaval. Mas a gente vê os crentes tudo participando. Essa vai ser a figura central. O carnaval é mundial. A festa, a alegria contagiante, onde tem crentes, gente de todas as raças, de todas as etnias e de todas as crenças. E por aí vai. Então, querido irmão, nós temos que estar muito atentos a esta situação. Nós temos, glória a Deus, que nós temos que nos reportar, nós temos que voltar lá no passado, quando surgiu o cristianismo, porque o cristianismo verdadeiro, ele é desde o princípio, fundado, que está lá em Atos dos Apóstolos. Atos capítulo 2, se não me nega a memória. Lá em Atos está falando quando Pedro fundou a primeira igreja. Esse é o cristianismo. Mas ele veio crescendo, mas no império havia outra crença que era dos deuses. Era a crença dos deuses. Então, queridos irmãos, nessa crença dos deuses havia uma divergência. Mas o império era quem mandava. Quem mandava era o império e acabou. O império mandava, o cristianismo vivia sufocado, perseguido, porque os imperadores romanos não aceitavam o cristianismo, embora ele veio com força e poder do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas o imperador não aceitava, como lá no passado crucificaram Jesus. Os apóstolos sofreram, foram perseguidos, foram mortos cruelmente.
e muitos crentes, imperadores perseguiram. Então, queridos irmãos, essa questão já vinha do cristianismo, da salvação. Oh, aleluia! Então já havia essas perseguições todas acontecendo. Bom, dando continuidade, eu gostaria de dizer que então eles começaram a perseguir. E desta maneira foi o tempo todo, até Jesus terminar de nos dar o Evangelho de Jesus Cristo. E eles não quiseram entender, e o próprio povo aderiu até que crucificou Jesus. Mas isso foi previsto nas Escrituras, porém o Evangelho foi colocado, o Evangelho foi implantado e aquilo nos está até hoje a direção. Mas eu quero dizer, irmãos, que Jesus, ele pregou para acabar com esses poderios, só que de uma maneira diferente. Não de uma maneira de guerrear, de briga, mas de entendimento, de abstinência. Então, foi aí que muitos não entenderam e até hoje muitos não aceitam e não entendem. Eu quero falar, então, voltar ao tema que tem tomado conta dos cristãos, que é o carnaval, que é inédito isso que está acontecendo no Brasil, posso dizer no mundo, o cristão participar das questões do carnaval, que nós sabemos que é uma festa repudiada pelo Evangelho.